Olá! Mais uma live Falou e Disse no ar, 24ª live, e hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Roana já está entrando aí, bem-vinda, bem-vinda! Arrumei um filtro, ó. Olha esse filtro que eu achei. O pessoal está chegando, bem-vindos. Então, a nossa live de hoje é sobre planejamento financeiro. Por que o dinheiro ainda é um tabu na nossa sociedade, né? Muita gente não gosta de falar. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa é amiga lá da live Nuas e Cruas que hoje tem, hein? Adorou, né, Juana? Olha que máximo esse filtro, também adorei. Bob, bem-vindo, querido. Então, hoje a gente vai falar sobre planejamento financeiro. A Juana é mestre nesse tema. Eu vou falar um pouquinho dela aqui enquanto o pessoal está entrando. Bem-vindos. Bom, Roana Reboredo é planejadora financeira e especialista em gestão de riscos. Pós-graduando em finanças, investimentos e banking pela PUC do Rio Grande do Sul. Formada em jornalismo pela PUC Rio, possui expertise em comunicação, marketing digital e inovação. Ela já passou por diversas empresas na área de comunicação, como Revista Seleções, Canal Futura, TV Brasil, entre outras. Em 2015 começou a se envolver com o mundo das startups, onde participou desde sócia a consultora de marketing. Em 2018 fez uma transição de carreira e começou a atuar como consultora financeira, franqueada na Prudential do Brasil, onde ela auxilia centenas de pessoas a planejarem as suas finanças e a terem uma vida mais tranquila e segura financeiramente. Essa é a nossa amada Roana. E eu vou colocá-la aqui para dentro da nossa live. Vamos lá, vou chamar a Roana. Esse tema é muito, muito, muito curioso. Olá! Nossa, peraí, deixa eu mudar minha luz. Eu tô me sentindo tão amarela. Peraí. Vou Não. mudar até minha luz. Ih, agora Ah, oi, melhorou, melhorou. um pouquinho Melhorou aqui. bastante. Pronto. Nossa, amarela não E... merece, né? Ficar aqui É, amarelada, não. Podia ser verde. não, Finanças não ainda podia dá. ser verde. O pessoal Que tá entrando bom, aí, finalmente. bem-vindos. Boa Finalmente noite, vim amor. aqui. Agora sim, realmente está com Participar. uma corzinha. Hã? Agora melhorou a corzinha. Tava mais Melhorou. amarelada mesmo. Amada, tá muito linda com esse batom, adorei. Obrigada, eu tive que botar, porque você sempre arrasando aqui com a gente, com esse vermelhão. Eu não podia chegar aqui de qualquer jeito, né, gente? Eu tinha que chegar com a Ah, presença também. chegou chegando. É Modéstia, isso. Afinal de contas, quem é do Meyer, né? A gente sabe que não a bobeia. gente, exatamente, não bobeia, nem um pouquinho. Boa noite, Ana Boa Paula. noite, Ana Paula, linda, Vanessa. Hello. O pessoal tá por aí, Natália. Tá todo mundo entrando aí. Acho E que a é galera isso, ainda né? tá entrando, né? Deve Tá estar aos iniciando a pouquinhos. minha audiência ainda. Deve estar É, vai iniciando chamando, ó. agora. Eu tô aqui mandando na setinha pro pessoal, porque o pessoal meio que perde um pouquinho a hora, né? Então eu vou chamando aqui as nossas amigas que sempre participam. Ó, minha mãe acabou de Oi, minha entrar. Oi, gente. mãe. A Oi, mãe da família sempre Raquel. fortalecendo. Tem que fortalecer, né? Tem que dar audiência. Claro, né? Tem que prestigiar, ué. Com Olha só, certeza. amor, falei tanto de você aqui, você ouviu, né? Ouvi, eu estava aqui. Oi, Karine. Ai, bem-vinda, Minha amiga. Karine. Ai, que bom, bem-vinda. Então, vamos falar desse tema. E para esquentar o tema do planejamento financeiro, a Aninha, minha amiga linda, minha agente de live, sabe que eu tenho uma agente de lives, né? Você é Ana chique Paula demais. Você Sati. tem um programa, tu agora tem Gente, agente de ela é live. minha agente. Ela me indica vários convidados maravilhosos. Já emplacou 3 aqui. Que isso, Ana Paula? Daqui a pouco eu Olha, vou te contratar como agente de não, live. eu tô fazendo a divulgação dela para ela realmente engatar nessa profissão. Ué. Tem um monte de gente precisando de fonte de live aí, ué. Ela é Verdade. maravilhosa para isso. Muito bom. Ela é da comunicação também? Ela é da comunicação, ela é de eventos. Imagina, né? Esse povo da É a pessoa, comunicação né? É a é, pessoa. é a pessoa.
E aí, para começar o nosso assunto planejamento financeiro, eu trouxe aqui uma pesquisa da revista, que saiu na revista Exame no começo do ano. E aí eu vou esquentar o tema aqui com essa pesquisa antes da gente começar as nossas perguntas e dar tempo do pessoal entrar. Sim. Até 48% dos brasileiros não adotam nenhum método. Olá, Rosana, bem-vinda. Não adotam nenhum método para controlar o próprio orçamento. 48%, Rosana. Eu Segundo acho que é pesquisa mais, realizada. eu acho que é mais, mas tudo bem. Deve ser mais. É que isso aqui foi uma pesquisa. Bom, a pesquisa é sempre uma pequena amostra, mas de qualquer forma é bem significativo, né? Foi uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. Desses 48%, 25% confiam apenas na memória para anotar as despesas. Adorei isso, confiar na memória é ótimo. Enquanto 20% não fazem nenhum registro de ganhos e gastos e outros 2% delegam a função para terceiros. E aí, diante desse cenário, a gente tem todo esse caos que a gente também está vendo hoje, da galera em pânico, sem saber para onde correr, né? E aí a gente começa com essa primeira pergunta, Rona. Por que falar de dinheiro ainda é muito tabu? Ainda é considerado um tabu para muitos? Antes, só para explicar, né, o porquê que eu acho que é mentira, que é mentira não, que esse número é maior, na verdade, é porque as pessoas também têm vergonha de assumirem, não só de falar de finanças, tá? Elas têm vergonha de assumir para outra pessoa que ela não tem controle sobre a vida financeira dela. Então, por isso que quando eu sento com as pessoas no individual, que aí ela tá se abrindo para mim, é um lugar de segurança, né? É um lugar assim que é só eu e ela ali, ela entende a questão da ética profissional, que falo tanto disso, que quando eu saio dali também eu esqueço, assim, tem as minhas anotações, mas eu não fico pensando, nossa, mas a pessoa. Não, porque é a rotina do trabalho mesmo, a gente falar sobre esse assunto. E muitas pessoas começam a falar que não tem controle. Então, hoje, dentro da minha carteira de clientes, como eu falei aí para você, centenas de clientes, poucos controlam as finanças e entendem para onde que o dinheiro está indo, tá? Por isso que eu acho. Então, vamos lá. Você perguntou sobre ser um tabu. Na verdade, Raquel, ele é um tabu culturalmente no Brasil. Porque você vê outros países, principalmente na Europa, ou então Estados Unidos, Japão, Coreia, onde as pessoas falam tranquilamente sobre finanças. Aqui no Brasil, existe toda uma questão que a gente é a terra do futebol, terra do carnaval, a terra do povo quente, né? Todo mundo sempre fala isso, brasileira, envolvente. A gente não tem vergonha para um monte de coisa. Mas quando a gente vai falar sobre finanças, aí o buraco fica mais embaixo. Mas é uma questão cultural, e enquanto a gente não mudar a mentalidade, vai continuar desse jeito. Entendi. E aí a gente vai falar um pouquinho disso, da questão da educação financeira para as crianças, porque a gente começa na base, né? Com Mas isso é certeza. um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, para fazer um planejamento financeiro, é preciso entender de números? Olha, não vou te falar que uma pessoa que não entende de números não vai ser. Ah, não, vai fazer um planejamento muito bem ou não vai fazer, tá? Mas a primeira questão do planejamento financeiro é o seguinte: você precisa querer. Porque muita gente foge de falar sobre finanças. Não, você primeiro precisa tomar uma decisão. Eu vou encarar o que eu vou achar aqui. Porque quando você fala sobre finanças, primeiro você vai precisar ter um conhecimento. Porque finanças não é só números, é o que eu falo, tá? Que se finanças fosse só números, primeiro, eu como jornalista, como você me apresentou aqui, não estaria trabalhando com finanças. E todo engenheiro, economista, administrador, todo mundo que tem aulas de cálculo na faculdade seria rico e o restante da população pobre. E aí a gente pode ver pessoas que ganham um salário mínimo, semi-analfabetas, vamos dizer assim, que se você conversar com aquela pessoa, ela tem dinheiro na poupança, enquanto a pessoa que ganha 10 mil, 20 mil não tem R$ 1 e ainda está devendo cheque especial. Então isso, não quer dizer mais comportamento. É a cabeça da pessoa. Então você precisa primeiro se
Peraí, tá picotando aqui. Deixa eu ver se é a minha internet ou a sua, Ruana. Só um minutinho. Entender. Deixa eu ver aqui, porque deu uma Sabe como que eu travada separo aqui. no Eu não mundo sei das se é o finanças? seu. Entendendo. Gente, voltou? Voltou, né? Ruana, não tô te ouvindo. Não, tá sem som. Vai voltar, porque deu uma travada. Ela já vai voltar, gente. Bem-vindos, o pessoal tá entrando aí. Ela vai voltar já já, que ela deu uma travada lá na internet dela. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la de novo aqui. Ela estava sem áudio. Vamos ver. Mas vocês estão me ouvindo bem? A mim estão? Manda um ok, ver se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Oiê! Ai, voltou. Eu vim, gente, deixa eu botar meu fone, que eu tô no meio da minha casa gritando. Eu estou do É, lado do meu aparelho de Wi-Fi. eu acho melhor ficar no fone, justamente porque aí o som fica melhor também. Peraí, só um instantinho, gente. Não, a Então, gente você espera. ouviu até onde? Não, você começou a falar. Você ia começar a falar do tabu. Do tabu, não, desculpa. Dos números. Você falou assim, eu como jornalista, Raquel também, aí para mim começou já a falhar. Tá, então vamos lá. Eu vou recapitular então um pouquinho para vocês. Só um A instantinho. questão de entender de números. Exato. Eu costumo dizer, primeiro, eu não poderia então estar trabalhando com finanças se não fosse possível, tá? Segundo, se isso fosse uma máxima, entender de números, todo engenheiro, administrador, economista, todo mundo que tem uma base de exatas ou que entende sobre produtos do mercado financeiro, seria rico, A né? Ana Paula até está falando aqui, quem fez faculdade seria rico. E não é bem assim que as coisas, não é bem assim que acontece. Então, na verdade, tem muito mais de comportamento. Eu digo de comportamento porque você precisa se conhecer e entender o que te motiva a comprar. A entender o que faz você assinar, por exemplo, uma Netflix. Eu estou usando alguns exemplos, tá, gente? Eu não estou julgando nem Sim. certo ou errado. Eu estou falando de comportamento. De Uma, hábitos, né? Exatamente. Então, assim, o que me faz querer ir para uma Bodytech ou não para uma Smart Fit? Então, eu preciso Uhum. entender os meus porquês, o porquê que eu consumo o que eu estou consumindo, o porquê que eu faço o que eu faço. Certo. Então, os Então, é muito. hábitos formam a sua rotina de gastos, né? Sim, mas também o seu comportamento, como que você, a sua personalidade, tudo isso influencia em como você lida com o dinheiro. Não é à toa que quando a gente começa o planejamento, o trabalho de planejamento, Raquel, a gente aplica a metodologia DISC para poder Uhum. entender o perfil comportamental daquela pessoa, se ela é dominante, influente, analítica, conforme. E depois que a gente entende qual é o perfil dela, a personalidade dela, aí a gente aplica uma metodologia para cuidar das finanças dela. Ou seja, tem que primeiro fazer uma análise comportamental psicológica para poder entender, né? Para a pessoa poder se entender, porque às vezes ela pode até estar se descobrindo nesse momento da análise, né, Ruana? Eu acho que nem ela às vezes percebe, porque tem muito do automático, do inconsciente, né, que acaba influenciando, A né? Você deve pessoa perceber isso. a pessoa ela começa, assim, eu comecei a ver questão de como eu usava meu dinheiro. Primeiro, a mágica da arrumação da Mary Kondo. Hum. Quando eu fui arrumar minhas coisas, eu parei para refletir e ela fala só de organização, tá? Mas aí eu Mary comecei Kondo. isso. Ela tem um Tem livro até no sobre isso? Netflix. Isso, tem até no Netflix a série dela também. Ai, bacana. Ela Deixa essa ela é dica aí. uma Você lembra do nome, não? a mágica da arrumação. A mágica da arrumação, bacana. Ela é uma Gente, personal fica a dica organizer. aí. Ai, que legal. E aí ela fala como que você deve arrumar as coisas. É best-seller o livro dela, né? À toa que o Netflix chamou ela para fazer uma temporada Que onde massa. eles pegaram vários perfis de família, né? Família só de marido e mulher sem filhos, com muitos filhos, poucos filhos.
para Nossa, que poder. barato. Para poder ter um cenário, né? Lendo esse livro, eu entendi um pouco sobre o meu propósito e também comecei a ver a minha forma de consumir. Então eu descobri, Hum, porque tudo que a gente compra tem emoção. A mulher, sim. quando ela quer revolucionar, tipo assim, marcar, aconteceu alguma coisa, ela corta o cabelo. Já reparou? Qual mulher que não corta o Sim, cabelo? Ela é quer cortar o verdade. cabelo. Ela vai fazer um procedimento estético, ela vai comprar uma cor de batom nova, ela compra uma roupa. É Então, verdade. isso é consumo. Entendi. Então tem tudo, toda a ligação, conexão aí com o psicológico, né? Gente, ó, deixa Total. eu só fazer um convite. Tá todo mundo gostando, a Lourdes já anotou aí a série. E convidem os amigos aí para curtir, para assistir aqui com a gente. Ó, essa setinha aí do lado aí embaixo, é só mandar, você vai chamando os amigos para participar. E dedinho no coração também, que agora que eu sei que essa coisa do coraçãozinho É o que impulsiona a live, eu entrega, tô né? adorando, tô adorando. É, porque o algoritmo. Os Uhum. números do Instagram entendem que a live tá um sucesso. E tá, né? A gente sabe que tá. Independente desses Exato. números aí. Gente, só peço Bom, desculpa aí que acabou que eu tô com a iluminação não tá tão maravilhosa, mas é porque eu tive que improvisar pra gente não ter mais falha na não, mas tá internet. ótimo. O som melhorou muito também com o fone. Ficou bem Ai, que melhor. bom, que bom. Tá Veio pra ótimo. melhor. Bom, então a questão do planejamento financeiro você já acabou de explicar que é muito mais ligada ao comportamento e a questão psicológica, enfim, aos hábitos, do Uhum. que a números. E aí, como que a gente pode criar a cultura do verdadeiro valor do dinheiro dentro de casa? Eu acho que isso muda tudo, né? Se você consegue criar essa atmosfera da importância do dinheiro, de como usar o dinheiro, né? Mas como criar isso? Então vamos lá. Quando a gente já nasce com despesa. Desde que É a mulher verdade. descobre que ela tá grávida, vem com aquela descoberta, carrinho. Um dia essa criança vai precisar ir para creche, como que eu vou fazer? Será que meu salário vai comportar esse aumento no nosso custo de vida? Se não vai, que filho é uma bênção. Mas quando a gente descobre também vai aumentar a minha despesa. Normal, gente, normal. Aí você saiu da barriga da mamãe e tá chorando lá, o médico da tapinha tá chorando, tu já tem boleto. Sendo que o boleto, ele não é nominal. O Já teu pai começa e a tua chorando porque já deve até pensar nos boletos, tadinho do bebê. tadinho da criança. Mas, na verdade, simplesmente tem pessoas que arcam a nossa despesa, sendo que chega um momento em que a gente tem que assumir essa despesa. E o que acontece? Nossos pais, todo mundo deve ter aqui uma experiência de que o pai e a mãe orientou essa pessoa a fazer uma escolha profissional, a quem ela deveria ser, o que ela deveria fazer. Porém, ninguém nunca explica pra gente como administrar a nossa vida financeira. A gente é orientada a ter sucesso, a conseguir independência financeira. Mas como que eu vou fazer isso? Ninguém fala o como. Ninguém Não ensina. é culpa do pai e da mãe. Mais uma vez, é a nossa cultura no Brasil, aonde a gente é incentivado, a nossa família incentiva que a gente seja uma pessoa próspera, um profissional feliz e realizado financeiramente também, porque a gente vive num mundo capitalista. Mas ninguém fala assim, olha, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Desculpa, usei uma palavra errada. Ninguém não. A maioria dos lares brasileiros. Eu não vou Sim. generalizar nada É. aqui, tá? Então, são poucas as pessoas que têm essa cultura, essa educação financeira. Qual o melhor momento? O agora. Se na tua casa não tem esse assunto, não é um assunto, finanças tem que ser. A gente precisa ensinar para a criança o valor das coisas. Porque isso também é muito de família para família, Raquel. Quando a gente casa, o que acontece? Vem uma pessoa que foi criada durante 20, 30, 40 anos de um jeito, Uhum. tem uma cultura daquela família, e você tá vindo com outra bagagem. Então, às vezes, aquela pessoa teve uma vida que ela sempre teve problema financeiro em casa, enquanto você tinha abundância financeira. E aí, quando essas pessoas casam para formar uma família, aí entra aquele conflito. Ou vai morar só junto, não tem nem filho, mas vai morar junto. Porque e agora que a gente está dividindo as contas? É, Aí traz as entra bagagens, né?
Traz a bagagem também, aquela cultura da família, aquela relação com o dinheiro, os traumas, padrão comportamental. Então, se você vem de uma família que é muito consumista, você acaba entrando na relação com esse padrão comportamental. Por isso que eu digo, tem muito dos hábitos e do comportamento. Total, total. E aí a gente entra muito nesse tema que a gente falou um pouquinho no começo, né? As crianças são a base, porque se a gente cria crianças conscientes, né? Isso Sim. facilita para que sejam adultos que tenham um comportamento mais coerente nos seus gastos. E aí a questão é, quais são as dicas para os pais começarem, quando é que é o melhor momento para os pais começarem a tratar esse tema com a criança? Porque a gente mesmo tem que se disciplinar, né? Eu, como mãe, também fico me policiando. A gente é um pouco permissiva, a gente não quer dizer não. A gente, às vezes, é o que mais você vê. Ah, eu quero fazer a festinha. Ah, mas ele quer tanto esse presente. Então, às vezes, você se coloca numa situação e passa uma falsa impressão para a criança, mas não é a culpa da criança. Não. A criança pede, porque viu, porque o amiguinho falou, porque tem o desejo. Sim. Quer dizer, ter o desejo é bom, porque eu acho que você querer as coisas é bom. Né? O querer é você estar vivo, você quer melhorar, né? Então, a Vanessa está falando, quando vem de berço, prevalece para a vida, porque se você aprende desde pequeno, você vai levar isso para frente, né? Você pode mudar e tal, mas você fica com aquela memória afetiva. Você tem aquela memória afetiva do que você aprendeu. Exatamente. E do que você aprendeu, você acha que seria o ideal. Então, assim, qual é o melhor momento? Não sei se tem uma faixa etária, como é que você vê isso? Vamos lá. Desde que a gente está dentro da barriga, a gente já está ouvindo. Eu tenho clientes que em sessões de hipnose, não comigo, tá? Mas com outros terapeutas e profissionais, descobriram que a trava dela com dinheiro veio porque a mãe, quando descobriu que estava grávida, foi um problema para a família. Olha. Então, assim, por isso que eu falo que é do comportamento. E desde o momento em que você, o teu subconsciente está registrando. Então, quando você é um feto, a psicologia diz que como feto, você também já está criando o seu subconsciente ali. Às vezes você não entende por que você não prospera em algo na sua vida, mas na verdade, desde que você é um feto, você já está registrando coisas desse mundo. E o que aconteceu do lado de fora, você já está registrando. Mas vamos lá, existe uma metodologia que hoje em dia está muito difundida pelos pais, e eu não sei se você, na época que estava grávida, ou que a Flora era pequena, você já tinha ouvido falar no Sleep Talk, que é quando a criança... Eu não sou mãe, mas eu acabo acompanhando o comportamento, né? E aí eu tenho uma médica que ela fala sobre o Sleep Talk, que é o seguinte: é quando seu filho tá indo dormir, você ir conversar com ele. Porque o subconsciente está registrando. Então você abençoa seu filho ou sua filha, você diz o quanto que ela é linda, amada, querida, porque ela pode estar dormindo, mas o subconsciente dela está registrando tudo que está acontecendo. Gente, que massa. Gente, a neurociência é algo incrível, por isso que eu estudo finanças e neurociência. Gente, não, eu sabia do registro, porque assim, a Flora pequena, eu botava muita música, falava com ela desde a barriga. Sim. Né? Mas como é? Sleep Talk, a técnica. Isso. Muito então, legal. assim, eu conheço pessoas que enquanto o filho tá ninando, ele tá falando sobre prosperidade financeira com aquela criança. E as pessoas falam, mas é maluco? Eu falei, não. Não é maluco. Tudo ele tem tá fazendo... fundamento, né? Sim. Tudo tem um porquê e ele já tá preparando... Quem estuda finanças há muito tempo já prepara o filho para ser uma pessoa próspera, porque entende tudo isso. Incrível, eu gosto né? de uma passagem bíblica que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É para tudo. É para tudo. Tudo quando você ganha consciência, quando você entende, você começa a ver de outra maneira. E aí, esse ano, o MEC colocou como matéria obrigatória na grade básica curricular educação financeira. Você que vem dessa área também, que entende bastante sobre educação infantil, então você sabe disso. E o que acontece? O que adianta a gente educar crianças que os pais não estão educados? A gente ainda tem um gap aí muito grande na nossa sociedade, até a gente conseguir diminuir esse delta, essa diferença aí. Mas o Brasil está evoluindo aos poucos. Então, desde sempre, é importante a criança entender sobre finanças, mas tudo de acordo com o seu entendimento. Por exemplo,
Você falou, porque às vezes minha filha quer alguma coisa, uma festinha, a criança pede pro pai e pra mãe. Então o Uhum. pai e a mãe precisam comunicar. Primeiro, o pai e a mãe acabam dando tudo, e dando tudo na medida do possível que ele tem. Tem pessoas que fazem sacrifício pela culpa. Porque a Uhum. gente está vivendo uma geração, uma era, onde o trabalho exige muito mais da gente agora do que na época dos nossos pais. Sem dúvida. Hoje, quem não é que, não, sendo empreendedor, sendo CLT, você chega em casa, o teu WhatsApp tem um grupo do seu trabalho. Gente, a maioria das pessoas não conseguem desligar. E a gente tem consciência disso, então, quando a criança vem pedir alguma coisa e você sabe que está aperreado, resolvendo um problema de trabalho, o que você faz? Você dá. Você quer dar porque você sabe que hoje em dia, morando numa cidade grande igual a gente no Rio de Janeiro, para quem vai para o trabalho, cara, às vezes você demora 1 hora para ir, 1 hora para voltar. E aí Ainda você tem que quer resolver um... suprir, né? Quer suprir uma carência afetiva E com aí você a supre com o material. quê? Material. Então, a primeira coisa é, você tem que conversar com o teu filho, com a tua filha e explicar o porquê você trabalha. Então, dizer, olha, eu amo meu trabalho, eu sou realizada no meu trabalho e eu trabalho não só por causa da mamãe, do papai, mas eu trabalho para poder te dar um futuro. Então, quando eu trabalho, eu tô longe de você, mas é pensando em você. Pensando em Uhum. te dar algo, pensando em te não só dar, mas proporcionar sonhos. Porque o grande segredo, Raquel, da gente juntar dinheiro, investir e se organizar é porque a gente tem sonhos. Os sonhos e as metas é o grande motor para a gente poder Uhum. conseguir juntar dinheiro. Porque juntar só por juntar não faz sentido. Agora, quando tu tem um sonho, tua filha quer ir pra Disney, você quer realizar aquele sonho, cara, teu trabalho vai ter outra motivação. É A verdade. criança, se você der um cofrinho pra ela, ela não vai ficar comprando boneca, não vai comprar maquiagem, ela vai juntar porque ela sabe que um dia, botando data, dia 20 de dezembro de 2020, tu vai pra Disney. Nossa, fica igual presidiário, riscando na parede ali, juntando dinheiro. Não, Então, e o isso que também é mostra uma forma de criar, de você estimular o foco, a determinação, o planejamento, né? total. Então, assim, você tem que respeitar, por exemplo, levar a criança no supermercado e dar moedinha para ela. Porque criança vai no mercado, ela quer comprar um Kinder Ovo, ela quer comprar um chocolate, ela quer É. comprar. E aí deixa essa criança pegar o dinheiro, tu dá R$ 10 para ela, R$ 5, dá um dinheirinho, e na hora de passar as compras, deixa ela passar primeiro a dela. E faz, mesmo que ela não saiba contar, ajude essa criança a contar. Uhum. Porque ela vai começar a ter a sensação, ela vai começar a entender que ela precisa ter dinheiro para comprar o que ela gosta. Sim. Que é uma Porque, troca, né? Um esforço pelo exato, dinheiro. mesada existe, eu não vou me estender sobre isso aqui, tá? Mas existem 8 formas de você dar mesada para o seu filho. Olha. Tem um livro só sobre mesada, que é do Reinaldo Domingos. É um grande Ai, educador Reinaldo Domingos é financeiro. ótimo. Ele eu É um conheço. grande educador financeiro aqui no país, é um precursor, é um cara fenomenal. E ele tem esse livro que é o Mesada, que é a maneira para você poder aprender como que você vai ensinar a educação financeira através da mesada para o seu filho, seja ele te ajudando a arrumar a casa. Tem a troca. Claro. Mesada. O nome do livro, Lourdes, é Mesada. Mesada. Reinaldo Domingos. Então, assim, tem várias maneiras de você ensinar a criança. Mais importante, criança quer ir no McDonald's. Você fala para ela o valor do McDonald's. Você tem que falar. E falar assim, vamos fazer o seguinte, a nossa família está planejando ir para Disney. Não vamos poder ir no McDonald's. Vamos pensar em outra forma. O que a gente pode fazer? Ir para a cozinha preparar o lanche. Então vamos! A criança ela precisa estar próxima. E aí Sim. precisa dessa dedicação da família de ensinar para aquela criança essa construção. Sim, e ser envolvida, né? Porque tem família que não comunica nada para a criança como se ela fosse do outro planeta. Não, não vai entender. Ó, Não, você A tá. Lud está falando aqui, o Arthur hoje disse que vai lavar a louça se ela pagar. Ó, tá Ele vendo? já está aprendendo que existe. Eu preciso fazer um trabalho para poder ganhar dinheiro. Ele já está Exatamente. conseguindo entender, por isso ele É fez a essa troca. troca do trabalho dele pelo dinheiro, né? Tá até justo. Exatamente. Se você não dá Justo. mesada, tá justo ele te E ele vai ajudar, né? entender. E ele E vai ele vai entender. entender.
Mas ele tem que entender que tem que cumprir, né? Tipo, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Tem que ter o compromisso, né? Disciplina. Porque Até pra trabalho é gente. compromisso. Até pra gente, a gente precisa de disciplina. Imagina para as crianças. E adolescentes, né? Porque o Arthur vai fazer 13, Flora 12, eles são amiguinhos de De colégio. escola. É. E aí a gente pode falar agora da próxima pergunta. Como falar sobre finanças e cobrar seus amigos? Deixa eu só Cobrar os responder a Ana serviços. Paula. Vamos só responder a Ana Paula Desculpa, aqui, deixa eu senão a falar gente aqui a foge. pergunta dela. Roana, e quando a família é muito próspera e pagar o Mac não impede a Disney, não impede nada. Pode falar o que tem que economizar? O que tem que economizar o Mac? Ah, tá. É tipo, o Mac vai ser em troca de quê, né? Ou outra. Se você não, por mais que existem famílias prósperas que eu conheço, que o McDonald's não é nada para sua família, mas aí a criança que tem uma família assim, ela vai querer sonhos maiores. Tipo, ir pra Europa, mesmo sendo criança, em excursão da escola sempre. Ir para clube médio com os outros amiguinhos. Vai ter, eu dei o exemplo do McDonald's aqui, que é um exemplo muito basicão, mas assim, o gosto dessa criança vai ser muito refletido no padrão de consumo da família e na escola que ela estuda. Então, Então, ao invés do Mac, pode ser, não, você não vai ter o último modelo do jogo lá, do PlayStation, sei lá o quê. você falar assim, olha, custa tanto. E botar numa balança. Você tem que botar numa balança, mostrar pra essa criança, olha, se eu tiver que comprar esse tênis de R$ 800 pra você, eu não vou conseguir. Se todo mês a gente tiver uma chuteira nova do Flamengo pra comprar, camisa oficial e tudo mais, então aquela viagem que você vai fazer em julho, aquela excursão da escola, não vai dar, não vai fechar a conta. Sim. Então você, na verdade, é de acordo com o equilíbrio, mas é sempre mostrando para a criança o valor das escolhas, que é desde o McDonald's até um tênis de R$ 800. Tudo Você tem só vai um buscar preço. parâmetros dentro do ambiente dele, dentro da realidade dele. Se é uma família Agora, se mais a família próspera, não precisa, eu acho que aí a gente entra num outro conceito, no legado. Porque famílias ricas que a herança vai passando de uma para outra e que perpetuam gerações e gerações é porque tem o family office ali, né? Que está cuidando, tem um fundo de gestão da família que são terceiros que cuidam. Ou então tem um administrador que cuida, tem alguém que não fica só entre a família. E aí você tem que mostrar para aquela criança o seguinte: a gente tem dinheiro para fazer tudo isso? Tem. Mas olha o que o nosso bisavô construiu, o que o nosso vovô construiu, que é um legado e só se constrói legado com inteligência financeira. Então você pode ter dinheiro para fazer as coisas, mas ensina para essa criança que precisa guardar, precisa investir. E é um diálogo que você não vai explicar inflação tal para uma criança, mas você vai explicar para ela a necessidade de guardar. sim, perfeito. Porque A Ana só já concordou. perpetua se você sair gastando sem freio, aí realmente não adianta. Não, vai e acho que é muito do que você falou. Acho que quando você conta a história da família, de onde veio esse dinheiro, normalmente vem de um esforço, porque por mais que já seja uma família rica de anos, mas é uma questão que vem de antes, né? Então, assim, como que isso foi construído? Né? Então, foi o que você falou, seu avô veio lá de trás e tal, tal, tal. A Ana falou, pensei nesse padrão, que não precisa economizar. Não é questão de economizar, é questão de você escolher onde você vai colocar o dinheiro, né? Mostrar. Mostrar. Então, assim, tá vendo esse tênis, filho? Será que você precisa todo mês estar indo com um tênis novo para a escola? E se a gente colocar esse seu dinheirinho num fundo que existe, a gente vai fazer um tesouro para você. É um produto do mercado financeiro que quando você tiver 18 anos, tá vendo que é 800? Ele vai estar... Tô chutando, gente, que eu não tô calculando nada aqui. Tô falando. Ele vai estar 8.000. E aí, ao invés de comprar um tênis, você vai conseguir comprar uma bicicleta elétrica, vai dar entrada no seu carro. Aí aquela criança vai dimensionar um tênis, um carro, o meu intercâmbio. Você precisa mostrar essas diferenças de valores. Então, assim, aquela criança vai aprender a guardar dinheiro porque tem um sonho atrelado ali, ela pode pegar aquele dinheiro, ele pode se multiplicar. Ela precisa entender. Fazer bom uso do dinheiro, né? Eu acho que é muito isso. Fazer o bom uso, usar de maneira consciente. Né? E ele entender, e principalmente no país que a gente vive,
entender que quem tem dinheiro, que pode escolher o que quer, é muito privilegiado. Então, Com use o certeza. dinheiro com consciência, até para ajudar, enfim, acho que criar essa questão assim, olha, esse dinheiro aqui tem muita criança que não tem colégio, que não tem uma roupa, então vamos também pensar nos outros, entendeu? Aí você já cria uma consciência do Uhum, coletivo, tudo é a forma como você fala, né? com certeza. Eu É falo o muito isso na diálogo. questão de doação de roupa aqui em casa, porque eu vi Sim. desde a Flora pequenininha, eu dou roupa assim, para um monte de amigas, para instituições, enfim. E ela tem já esse hábito de separar a roupa para doar. Porque ela aprendeu desde pequena. Você Exatamente. participou a sua filha, você não esperou ela chegar da escola, quer dizer, sair pra escola. Aí tu arruma o guarda-roupa dela, quando ela chega tá arrumado. Se ela sentir falta de alguma roupa, que aí você fala, ah, eu dei. Não, você É. participou a sua filha da importância. Não, e ela participava da separação, inclusive, ah, mamãe, isso aqui já não dá mais em mim, isso aqui dá desde pequenininha. Então isso já virou um hábito para ela. Então o doar para ela já está, né, na rotina. Exatamente. E aí, Exatamente. Faz toda a diferença. e principalmente não terceirizar, não esperar que a escola faça isso. Acho que aí é a grande diferença de educar, né? A escola tem que ir te dar o conhecimento, não educar. E aí Exato. uma outra live. Bom, Exatamente. e aí vamos então fazer a pergunta. A Aninha gostou da conversa, da resposta. Como falar sobre finanças e cobrar pelos seus serviços para os amigos. Isso é um É um, tabu também na questão de dinheiro, né, para Roana? quem é autônomo, é. Para quem é dono do próprio negócio, sim. Porque hoje eu até vi na internet, conversei isso contigo, e aí tem uma página de mulheres empreendedoras que a menina fez um vídeo brincando com isso, né? Porque o que que acontece? O brasileiro ele não consegue, é uma coisa cultural também, separar a vida pessoal e da profissional. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem, se o chefe, o gestor for amigo, aí quando ele chama a atenção do trabalho, ele leva pro pessoal e ele nem quer mais assunto, meu amigo, nada. E vice-versa. Se faz no profissional, a pessoa no pessoal, ela não quer assunto mais. Então, aqui no Brasil, a gente pensa a mesma coisa em relação ao autônomo. Poxa, você tá me ouvindo? Que alguém falou que Eu parou. estou ouvindo. É Ah, a tá. Rosana, né? Gente, para mim tá normal. Mas Pra mim alguém não tá achando que travou. parou? Para mim tá ok. Inclusive os coraçõezinhos estão subindo Estão aí. subindo, pra mim também tá aparecendo aqui Gente, vocês estão subindo. ouvindo bem? Dá ok aí para mim, dá um dedinho. Ó, Dani Oi, aí, A Dani entrou, tudo entrou. Dani bom? linda. Tem Vivi, mais minha gente amiga entrando. também, fofa, amada. Gente, dá ok, vê se vocês estão ouvindo bem, porque para mim tá ok aqui. Só A para Vivi complementar falou essa que coisa, tá. a Ana também tá falando que tá ok. Essa coisa do amigo, né? Tá ok aqui, Rosana, pra gente tá tranquilo. E Essa a coisa Dani de falou que negociar. travou pra ela. Estranho, né? Ué, Pra gente tá gente, fluindo. hein? Essa internet. Não, gente, a hora das lives, a Ana tá falando que tá tudo ok. Cabelo, Aham. ok. Ok. Unha, ok. Batom, ok. Ó, a Vivi, muito bom. Só para a gente complementar, né, essa frase, amigos, amigos, negócios à parte, fala muito disso, né? Exato. E aí o que acontece? A pessoa, como que funciona, tá? Não sei se você já passou por isso. Ai, tô precisando de uma pessoa para escrever uns textos para mim. Vou falar com a Raquel, que a Raquel é minha amiga. Quando ela me passar o orçamento, eu vou contar uma história para ela triste, né, e tudo mais. E aí eu vou falar para Raquel. E aí a É, gente bem tem isso. a gente tem dois caminhos aqui, Raquel. Primeiro, a pessoa que está indo pedir pro amigo, ela muitas vezes ela não dá preferência pela qualidade. Ela dá preferência por ser amigo e ela conseguir barganhar um valor. E aí tem o outro caminho, que aí eu vou fingir aqui, tá, gente? Criando aqui o É claro. cenário, que eu sou a Raquel. E aí a amiga veio pedir o orçamento, aí ela falou assim, cara, não tô falando que a Raquel faz isso não, tá, gente? É só porque a gente tá dando exemplo Tá aqui. contando uma história fictícia. Exato, storytelling. É. E aí, e aí eu falo assim, cara, ai, a Roana me contou que ela tá passando ali por uma situação e, poxa, como que eu vou cobrar ela? Que eu sei da história. Aí tu fala, pô, eu sei que ela tá passando um sufoco, não sei o quê. E aí você não consegue só de parar pra pensar no orçamento. Aí tu fala assim, caramba, eu vou escrever o orçamento mais do mês. Ai, será que ela vai achar caro? Será que ela vai? Ai, será?
Aí você começa. E, gente, eu tô falando aqui de situações que eu escuto dos clientes e eu vejo, e eu já vivi isso, de Uhum. pessoas barganharem. E quando a pessoa fala assim, ah, não vou fazer com você, consegui não sei quem que faz mais barato, porque eu achei que você sendo minha amiga, você ia fazer. O pessoal abre o jogo também, né? Abre o É, jogo. o que eu acho, o meu conselho, tá? Como eu, quando comecei a aprender a falar de finanças, comecei a fazer. Que eu acho que a honestidade e ser direto para falar esse assunto é a melhor coisa. Sem dúvida. Tem pessoas que, se for teu amigo e você tiver numa situação de fazer mais em conta e você quiser, tá? Tem várias variáveis. Você tá querendo fazer daquele jeito, você faz. Agora, Uhum. se não, você explica, amiga, meu serviço é esse. Pronto, acabou. E eu quando vou. Ih, agora deu travada. Agora É, travou. pra mim também, você parou. Mas você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, parou a imagem. Que estranho, né? Tô, Agora parou. Ah, tô agora voltando. voltou. E Ó, aí a o que Andréia Mota tá, acontece? tá comentando aqui, mas é complicado porque é o trabalho da pessoa, exatamente, Andréia. E assim, Exatamente. eu Mas acho aí a gente tem que também essa botar numa coisa do. balança. E aí, Mas é um a Andréia tá absurdo. falando que Eu acha um também acho um absurdo. absurdo. É Também acho. verdade. E A minha aí é mãe que a que gente vai trabalha ver com realmente. salgado. Tem gente Não, que e quer fazer realmente quem é festa amigo. e a pessoa quer fazer Imagina. festa e que, tipo, quer fazer festa e acha que minha mãe tem que dar as coisas. Porque ela Que trabalha com. isso, gente? Isso não é Normal. amigo, né? Vamos combinar? Eu não acho que seja amigo. Eu tô falando de amigo Exato. mesmo. Porque tem amigo que fala assim, pô, tô apertado, pô, consegue fazer. Ele abre o jogo, entendeu? A Andréia tá falando, eu acho que o trabalho de cada um tem seu valor. Claro, gente. Você Sim, estuda, você se dedica, você tá trabalhando. Aí por que que para amigo, ok você fazer, de repente, uma flexibilidade, divide o valor, você sim. flexibiliza de Mas tem outra forma. pessoas que não valorizam o trabalho do amigo. Eu também concordo, André, que não é Eu amigo, também concordo que mas não é tem amigo. gente que chega na pessoa para poder falar assim, vou falar porque vai ter coragem. Eu vou falar com a minha amiga, porque aí eu vou contar para ela, é o que eu tô falando, né? Quer contar uma história, pedir ali um desconto, tem coragem de fazer com o amigo, entendeu? É verdade. Então, como que eu faço? Peraí, o que a Dani falou aqui, A gente? Dani tá falando, Amigo que gente, pede amigo pede desconto mais desconto, mas paga. paga, porque sabe que aquele é o trabalho da pessoa. Então, pede um desconto é uma coisa, né? Ih, congelou de novo. Sem Voltou. querer. Eu perguntando Voltou. sem querer, segurando o celular. Vamos lá. Então, que eu Bom, é isso. desequilibrei. Mas então, o que eu acho que tem que ser levado em consideração? As pessoas têm que começar a se policiar na hora de falar sobre valor. Por exemplo, vou simular. Raquel, eu preciso muito de conteúdo para as redes sociais. Eu não tô dando conta. Amiga, primeira pessoa que eu pensei foi você. Sendo que eu vou ser muito honesta com você. Eu sei o teu trabalho, eu sei que isso aqui é o teu trabalho, eu tô pedindo orçamento para você, mas eu estou pedindo orçamento para outra pessoa. E eu Uhum. vou levar em consideração. Se a Raquel, eu faço isso, eu já fiz isso com amigos meus, tá? A pessoa vai me dar um orçamento. Eu falo, olha só, eu sei do seu valor, eu sei tudo isso, mas não está se encaixando. Não é um problema seu, é um problema meu. Gostaria de fazer com você, mas não se encaixa no meu orçamento. Muitas vezes, esse meu amigo chega para mim e fala assim: tu tem o orçamento da outra pessoa? Tenho, eu vou te encaminhar por e-mail. E eu encaminho e a pessoa avalia. E eu deixo a pessoa muito tranquila. Se ela quiser baixar o valor, ótimo. Se ela não quiser, mas eu acho que tem que ser transparente. Eu valorizei a Exatamente. pessoa, eu falei para ela que eu tinha prioridade, mas falei para ela, olha, eu não tô aqui para barganhar contigo. Mas eu vou levar em consideração o orçamento e eu tô fazendo com outra pessoa o orçamento. E assim, se a pessoa fizer mais barato, eu vou ter que fazer porque eu não tenho budget, eu não tenho orçamento para isso. Não, e tem outras formas, né, Ruana? Assim, quando você joga limpo, você pode falar para a pessoa, olha, eu posso te pagar esse valor por 6 meses e depois a gente negocia, renegocia, mexe no valor, né? Tudo é a forma. A Áurea entrou aí, bem-vinda, Áurea. Deixa eu dar uns beijos aqui. A Cida, uma amiga Vai minha lá falando de aí, vai dando beijo. Saquarema. A Andréia comentou aqui, eu só contrato amigo e indico amigo, não pelo valor, mas pela atenção e cuidado que o amigo vai dar Claro. também.
Isso faz muita Sim, diferença, né? com A Dani certeza. está falando, de novo, transparência é tudo e deixa até as pessoas à vontade. Exatamente, porque quando você é transparente, fica tudo mais fácil para todo mundo, né? Sim. E aí você consegue chegar, talvez, num acordo. É isso que eu tô falando, ou parcela, ou vocês depois reveem o valor. A Andréia também está falando, perfeito, deixar claro, em certas situações, dizer, eu estou fazendo orçamento, se eu puder, darei preferência a você. É Uhum, isso, assim, é isso. quando tem o diálogo, quando tem a transparência, tudo flui, né? Eu acho que Então, quando a pessoa fala isso, Raquel, aí é uma coisa minha. Pode ser que tem pessoas que não. Mas eu acho que até o outro fica mais à vontade em passar o orçamento e em diminuir o preço e dar o desconto. Porque você foi sincero, você não foi só barganhando, você simplesmente chegou e foi sincero, foi honesta. exatamente. Porque ser amigo que é amigo faz dessa forma, né? Não vai ficar Exato. falando, ah, eu vou nela porque ela vai fazer mais barato para mim, já vai contando que vai ter um desconto, quer dizer, já vai na desvalorização realmente do trabalho do outro, né? Quando você vai com esse pensamento. E o outro, quando for dar o orçamento, entender a frase que você falou: amigos, amigos, negócio à parte. Esse é o meu trabalho. Exatamente. Eu vivo disso, né? Então Exato. eu tenho que. Se eu não valorizo, quem vai valorizar, né? Você não tem como falar para Light, e Light, esse mês eu fiz um trabalho para um amigo que tive que cobrar mais barato. Não dá para tu me É, dar a conta de luz aqui para casa mais barata, não. é tipo isso. A Cida está falando aqui, ser verdadeiro é tudo. Exatamente. Ser verdadeiro resume bem o que a gente está falando aqui. E aí a gente vai entrar num outro assunto também, porque a gente tem 14 minutos. Olha como passa rápido. Passa muito rápido. Qual é o melhor momento para falar de finanças em um relacionamento? Eu acho que precisa ser falado desde o namoro, tá? Por quê? Tem pessoas que não tocam no assunto enquanto namorados, não falam da verdadeira situação financeira um do outro. Aí tá ali namorando. Eu já peguei casais que a mulher ganhava mais do que o homem, quanto namorados, e aí o cara se endividou. O período de namoro todo ele tava sempre devendo. Por quê? Porque ele queria pagar a Para conta. acompanhar. A mulher gostava Olha. de bons restaurantes, o cara tinha vergonha de falar pra mulher que ele não tinha dinheiro para aquilo, então ele ia indo, passando no cartão. Ele ainda pagava para ela, porque ele achava que ele tinha, que era o papel do homem, as crenças dele, tá? É, Achava que era o papel do homem pagar, por mais que ela fosse próspera financeiramente. E quando eles forem casar, essa minha amiga me contou. E ela falou assim, Rona, quando a gente casou, eu não entendia por que que ele não tinha dinheiro se quando a gente namorava tinha. E ele foi morar na minha casa, então já não tinha o custo de uma caramba. casa. E aí ela disse que um dia botou ele na parede. Quando botou ele na parede, foi quando eles conversaram. Ele falou: olha, eu sempre não ganho isso que você pensa, eu ganho tanto. Ela teve que ajudar ele a pagar uma conta Ai, meu Deus. absurda de cartão de crédito que ele vinha há uns 2 anos acumulando. Ou seja, né, era muito melhor ter dividido a conta as outras vezes. E sido honesto com ela, porque E ter sido honesto. ela tinha bom gosto, mas ela é uma pessoa super humana e veio de baixo. Ou Então ela teria seja, ele nem entendido. conhecia a mulher que ele estava casando, porque se Não, ele ele sabia, conhecesse, mas ele sabia da história dela, mas mas, ele assim, mas se ele soubesse que ela era humana, que ela jamais iria deixar de ficar com ele, falta de diálogo. Por isso que eu falo que é é, comunicação, porque foi a falta do diálogo, de entender que não é porque ela subiu na vida que ela ia mudar os gostos e o coração dela. A essência dela era a mesma. Ela tem assim, tem uma história de vida, de superação assim incrível. Então, lutou muito, sabe? Então ela não ia não, mudar quem ela era. existem casais que ficam casados anos e que a mulher não sabe quanto o marido ganha, E o que que ele vice-versa. tem, Então é exatamente, o que que ele tem no importante pelo banco. seguinte, porque quando a gente namora, se você não namora com propósito de nada, se você tá namorando por namorar, não quer ter esse desgaste de falar da tua vida financeira, que tem gente que acha que é isso, posso ir pra cama com a pessoa, mas não falo da minha vida financeira, né? É, Então você não fala. Agora, se você tá namorando para construir uma família, para dividir sonhos, desde o namoro fala, sabe por quê? Porque mais uma vez aquilo que eu falei, aquela pessoa tá vindo com uma bagagem familiar e você com outra. Aí tem gente para não
Ah, não consigo viajar agora nesse período, não tenho grana. E a outra pessoa não ajuda a família, ganha bem. E aí a outra pessoa ajuda a família, ganha bem, mas ajuda a família. E não consegue ter a mesma liberdade financeira que o outro. Então você Uhum. tem que dialogar pelo seguinte, porque tem gente que acaba se endividando no namoro ou não consegue mais juntar dinheiro porque quer acompanhar o estilo de vida do outro, ao invés de dialogar e falar, olha, eu quero te acompanhar, mas eu não tenho dinheiro para te acompanhar. Eu não tenho essa mesma, como eu posso te dizer, essa mesma liberdade de fazer escolhas financeiras como você, mesmo gosto que você. Então, se a gente puder fazer só uma vez por mês, se a gente puder, cara, esse diálogo, sabe por quê? Porque se o outro Não, tiver isso aí é tudo. condição, se o outro tiver condição, ele vai falar assim, cara, eu quero a sua companhia. Eu pago para você. Eu pago dessa vez, depois você paga. E assim vai. Então, por Não, isso e que é assim importante fica desse namoro. leve para todo mundo, né? E ninguém se endivida, todo mundo É, escolhe juntos os programas de acordo com a realidade do outro. E quando casar, o que acontece? Porque ninguém é igual a ninguém. Não adianta, você não vai encontrar uma pessoa que tenha o mesmo estilo de gastar dinheiro como você. Um vai ser mais conservador, o outro vai ser mais no risco. uhum. Então, o diálogo é importante até para você respeitar. Outro dia eu fui questionada, casal deve ter conta conjunta? Eu falei, cara, conta conjunta, conversa. Pode ter uma conta Uhum. que os dois vão colocar dinheiro ali, mas ao mesmo tempo cada um tem a sua conta privada. Isso não é uma traição. Traição é você se endividar ou pegar o dinheiro que está na conta conjunta sem falar pro outro. Ah, sim. Ah, é Agora, desonestidade, né? exato, é o que a gente chama de traição financeira no mundo de comportamento das finanças. E as pessoas pensam que Uhum. traição é só na. Não, tem a traição financeira, tem a traição em relação a mentiras, tem vários tipos de traição. Sim. Não, assim, na verdade, acho que a base de tudo que a gente está falando aqui das relações é a transparência. Quando você tem um comportamento transparente, quando você joga limpo, você vai jogar limpo com os amigos, você vai jogar limpo com as relações, você vai jogar limpo com as crianças, né? Que foram os públicos Sim, que a gente falou aqui. E isso exato. tudo vai fazer tudo fluir com muito mais facilidade, né? Exatamente. Então, assim, acho que você está deixando um recado aí, acho que a Ana está falando, tem mais traição, tem Tem mais essa vários tipos. traição, né? Gente, o ser humano ele é uma caixinha de surpresas, né? Então, Exatamente. assim, eu acho que a grande mensagem aqui, né, o planejamento, ele tem uma base muito de diálogo, né, Roana? Eu acho que é uma grande mensagem que você está deixando. É o que eu falei para você até quando a gente estava conversando, comunicação, né? Que é o grande desafio do mundo inteiro, das empresas em se comunicar com os seus funcionários e com o público consumidor, das pessoas nas suas relações familiares, de relacionamento. Comunicação é o segredo. Então, se você não consegue se comunicar, se você não sabe se comunicar, você também vai acabar não sabendo falar sobre finanças. E no momento de crise que a gente está vivendo agora, da pandemia, as coisas estão cada vez mais claras, né? Porque quem tinha uma vida enrolada, agora a coisa está aflorando, porque né, a gente está no momento que está todo mundo junto. Então as Uhum, conversas são ouvidas, você tem menos privacidade, então as coisas vêm à tona, né? E sim. aí é a hora que muita coisa deve estar sendo falada e discutida, né, de uma maneira que ninguém esperava, mas assim, por que não evitar isso, né? Então, a transparência é o melhor caminho, né? Com certeza. E quanto mais cedo, melhor. Então, por isso que eu falo que num relacionamento amoroso, no namoro, que o namorar é o quê? Você conhecer para casar. Quando a gente fala sobre filhos, quanto mais criança, melhor. Uhum. Então, por isso que quanto antes você puder falar sobre esse assunto, melhor. Exatamente. E as escolas agora também vindo com essa mensagem, quer dizer, reforço o que está sendo falado em casa, né? Essa mensagem da educação financeira nas escolas, que isso é Sim. muito importante, como a gente falou, que é a base. Então, quer dizer, se ela escuta na escola uma aulinha, e depois vem para casa e a mãe fala e reforça aquilo, seja até pelo sleep talk, adorei isso. Vou falar no ouvido da Flora isso hoje. Você pode fazer até com você. Sim, falar comigo mesma, né?
antes de dormir e quando acorda. Eu tô indo para outro viés, mas é porque tá Não, tudo pode falar, dá interligado. as dicas, que as dicas são boas. Eu ia até te falar como é que você poderia dar uma dica de planejamento físico mesmo, assim, planilha, Excel, aplicativo, deixar as dicas aí para as pessoas também das plataformas, né, Para que mim, ajudam. não tá subindo comentário. Então, se o pessoal estiver comentando, eu vou te pedir para você me falar, tá bom? Tá, pode deixar, fica tranquilo. Tô Antes, falando acompanhando aqui. sobre o Sleep Talk, é o seguinte: você não vai conseguir dormir e falar com você ao mesmo tempo. Mas todo dia de manhã, quando você acordar, você faz um exercício de visualização. Fecha os olhos e visualiza. Porque Uhum. quando você está visualizando, você está trazendo a realidade para o seu subconsciente. Então, Ah, todo legal. dia eu tenho alguns sonhos. Então, todo dia, quando eu tô indo dormir, eu faço uma meditação para acalmar a mente. E depois, guiada, e depois eu idealizo, eu imagino aquela cena que eu tô do meu sonho. A minha Uhum. emoção. Por quê? Porque você tá registrando no seu subconsciente aquilo, ele vai te preparar, ele vai preparar o teu corpo. Se Para todos os viver dias. aquilo. Exato. Você sabia que o dia de hoje, 90% dos seus pensamentos foram os mesmos de ontem? Olha, não. Neurociência, exato. Se você não mudar a sua visualização, e isso é uma coisa que eu aprendi agora na quarentena. A quarentena foi maravilhosa porque eu tô estudando muitas Ai, outras coisas. muito conteúdo bom, né? Exato. E eu dei uma travada aqui, agora voltei. Ah, voltou. Então, quando eu parei para pensar, então se eu pensar tô dando exemplos, né? Se eu pensar que eu não sou capaz hoje, provavelmente amanhã eu vou pensar que eu não sou capaz. Se eu pensar que eu tô com um problema financeiro hoje, provavelmente amanhã esse pensamento vai se repetir. Como que a gente muda isso? Você vai começar a treinar o teu cérebro. Por quê? Porque o nosso corpo, tudo que a gente faz é porque o cérebro manda o comando. Eu tô adorando os comentários. A Luz tá falando que vai visualizar hoje, a Ana falou que vai visualizar o marido dela hoje. Isso! A Amor, gente eu tem que projetar visualizo. Deixa eu te tudo. falar. Então, eu vou te contar, já que a Ana tá contando que visualizou o marido. Amor, eu visualizo minha barriga grávida. Eu visualizo o parto. Que linda! Eu Coisa linda. visualizo. Então, você tem que visualizar. Eu tô grávida? É, Não, não tô grávida. Tô até com o DIU. Não tem nem possibilidade. Mas como isso eu quero um dia, então eu já tô visualizando. já tá jogando isso pro universo, na verdade, Eu já né? tô preparando o meu corpo, o universo, tudo pra isso, entendeu? Então, Maravilhoso. tudo é A verdade é energia. que a nossa mente, né? A nossa mente, Aham. tudo que a gente consegue projetar na mente, a gente consegue materializar. A gente só Eu precisa aprendi descobrir os isso. caminhos. Eu tô falando isso pra vocês. Ana, se você quer um marido, idealiza, amada, a aliança entrando no seu dedo, ó, fica ali, o seu vestido, como que você quer, pode visualizar. Traz a Arrasou! realidade. E Gente, aí hoje à noite vai ferver a cabeça de todo mundo. e isso tem que virar um hábito. As circunstâncias, você pode estar solteira agora. As circunstâncias podem ser completamente diferentes, mas você vai começar a preparar o teu cérebro para reagir, para você na vida reagir daquela maneira. Sobre a Maravilhoso. organização de finanças. Primeiro, É. qual a emoção que você tem quando a gente fala sobre dinheiro? Eu fiz essa pergunta semana passada no meu Instagram. A maioria botou medo. Olha, Se falar de finanças traz medo, o teu cérebro vai fazer com que o teu corpo se proteja. Você está em luta e fuga. cara, Então, não por dá. isso que quando pensa em dinheiro e visualiza prosperidade. Eu tô fechando o olho, gente, porque quando eu falo, eu já estou treinando sempre, treinando o cérebro Ó, e a sempre. Áurea tá deixando um depoimento aqui, que a irmã dela visualizou a filha e não podia engravidar. Hoje a sobrinha dela tá com 7 anos. Olha que legal. Tô falando, gente! Maravilhoso! Maravilhoso, gente. Adoro esses depoimentos. Áurea, que coisa linda. Parabéns pela sua Obrigada por sobrinha. compartilhar aqui com a gente. É, Eu não tô obrigada, vendo os lindo. comentários, mas Não, pode deixar que eu você tô tá falando. falando. Amor, E a aí, gente o tem um melhor minuto. método. Um Um minuto para minuto. terminar. Gente, Meu Deus. melhor método. O melhor método é aquele que for mais fácil para você.
Não existe método certo, existe o melhor método para o perfil comportamental. Roana, odeio tecnologia. Cara, eu não vou te botar para você controlar as suas finanças Por num aplicativo. aplicativo. Ruana, as pessoas botaram no meu Instagram quando eu fiz a enquete semana passada. Ai, eu odeio Excel. Meu amor, pega um caderno, uma caderneta, coloca na tua bolsa e anota. É lápis e papel que você se sente confortável? Então Então vai, faça. né? Mas você precisa criar o hábito. Amor, 18 segundos. Muito obrigada, Obrigada muito. você pelo convite. Vanessa, você é maravilhosa. Daqui a pouco a gente se encontra na live da Jordana. Ai, Amei, verdade, amei, vou tentar ir amei. lá. Olha, foi maravilhoso. Muito obrigada Ai, por que tudo, bom por que você seu conteúdo. gostou. Você é musa Obrigada. maravilhosa.